Eu tô aqui na Irlanda há mais ou menos quase 5 anos. Fiz inglês, tudo mais. Fiz um curso de High Diploma em Business na CCT. E quando eu estava terminando o curso, junto com o curso, eu comecei a fazer alguns cursos de marketing, porque eu já tinha formação no Brasil com administração, com ênfase em marketing. E eu vi que era uma área que dava visto de trabalho, né, o Work Permit. Por conta disso, eu comecei a fazer muito curso e tudo mais. Fiquei muito ativa no LinkedIn, usei a ferramenta de uma forma bem estratégica e consegui minha primeira oportunidade como estágio na própria empresa que eu já trabalhava. Não mudou muito o título na época, continuei com o mesmo título, que eu era Catherine. Porém, com a experiência que eu tive, com 8 meses de experiência, eu quis entrar no mercado de novo para encontrar um lugar que realmente me desse o visto. Eu tive a primeira oportunidade, foi como um estágio, e eu entrei numa empresa, numa startup. Lá eu consegui me desenvolver, porque das minhas atividades tinham coisas de marketing, mas eu era muito mais voltada a ser como se fosse uma PA, mas também executiva administrativa e algumas coisas de marketing. Fazia um pouco de tudo. Exato. E aí eu consegui o visto, né, de Critical Skill através do marketing. E hoje eu tenho um novo título, porém eu ainda sou muito envolvida na estratégia junto com a diretora de marketing hoje na empresa, que na época não tinha. Isso é até bom você falar, porque tem muita gente que não sabe que a área de marketing dá visto de trabalho também aqui na Irlanda, né? Exatamente. Como é que foi? E você, Camila, como é que foi conta um pouquinho da sua trajetória aí. Bem interessante. Como você já me apresentou, meu nome é Camila Odilon. Cheguei na Irlanda 1 mês e meio antes da pandemia. Basicamente... Bom, chegou na hora boa, né? Na hora top aí, né? Sim e não, né? Eu não estava preparada para uma pandemia, então financeiramente, psicologicamente, todo mundo, né? Não foi especial, estava todo mundo despreparado para isso. Mas o ponto é que quando eu vim para cá, para a Irlanda, eu tinha um background bacana no Brasil de trabalho, já tinha alguns anos que eu trabalhava na área. Eu já tinha título de diretora de marketing no Brasil, em uma startup, trabalhava como professora de pós-graduação. Mas a vontade de sair do Brasil e de... se eu consigo... eu sou nordestina, mulher preta nordestina, consegui coisas boas no meu país, então eu fiz, será que na Europa não vai estar dando alguma coisa legal? Acho que vai estar dando, não vou precisar ficar trabalhando de domingo a domingo enlouquecidamente sem ter hora pra minha vida. Então eu vim em busca disso. Quando eu chego, larguei tudo, terminei relacionamento, deixei família, vendi tudo na minha casa. Quando eu chego aqui, que eu pego uma pandemia, que só tenho aula de inglês online, eu fico, Jesus, eu não falava inglês. Não, e é engraçado, né, que você veio pra cá justamente pra melhorar inglês, pra aprender e tal, pra ter aquela vivência no dia a dia. E que vivência? Porque eu não conseguia ter vivência nenhuma, só era só podia 5 quilômetros da minha casa e a Garda na O'Connor Street, levar pra onde, querida? E eu sem entender nem o que eles estavam falando e sem conseguir responder. Resumindo, consegui me desenvolver no inglês, fiquei estudando enlouquecidamente no lockdown. Esse foi o foco para o lockdown, para mim, e comecei a pensar como consigo trabalhar na minha área aqui nesse país, porque mesmo no lockdown, eu comecei a amar a Irlanda. O clima, assim, tudo. Por favor, sim, gosto da Irlanda, gosto do clima. Contando com o clima mesmo? Nordestina. Eu amo a Irlanda. Você é de que estado mesmo? Recife. De Recife. Recifense. Mas também porque o calor em Recife é demais, né? Então aqui deu uma refrescada, deu uma balanceada, né? Então, comecei a procurar oportunidades na área e o que eu tinha era só não, né? Stamp 2, sem falar inglês, sem conhecer ninguém. No meio do lockdown, não tinha possibilidades. Então, criei uma estratégia para entrar numa empresa como cleaner. Entrei na empresa, criei um plano de marketing, apresentei para eles e consegui meu trabalho. Olha só, cara. Conta pra mim como você apresentou isso. Pra mim foi demais. Porque eu assisti até se eu puder falar sobre isso. Desculpa, na época que eu estava procurando trabalho, eu assistia tudo quanto é conteúdo relacionado à área de marketing e tal. E aí um dia subi no LinkedIn uma entrevista dela com o Edu. Do EW. E aí, na entrevista dela, ela falou que ela deu a entrevista para essa empresa que ela trabalhava, porque ela não tinha ainda inglês suficiente. Isso. Com PowerPoint. Só apontando. É isso. Eu preparei e fiz assim, eu preciso deixar perfeita essa apresentação para que eles não me perguntem nada. Porque se eles me perguntarem,
ferrou. Então, eu preparei tudo e deixei tudo explicadinho. E daí fui passando e fui lendo o slide. Claro que alguns termos de marketing, algumas coisas eu conseguia falar, mesmo que não perfeitamente, mas eu conseguia desenrolar, só que eles não podiam me perguntar mais do que eu sabia responder. Então eu fui falando tudo, e daí, assim, Deus, olha, é incrível, Deus é top, sabe, assim, porque eu acho que ele iluminou a cabeça do dono da empresa e falou assim, não pergunta nada. E daí, ele, quando terminou a reunião, ele já perguntou assim pra mim, você pode trabalhar, você pode começar quando? Aí eu falei assim, amanhã. Só que no outro dia eu tinha um monte de cleaner. Então, aí ele falou, tá bom, então amanhã, 1h da tarde. Olha só. Aí eu, meu Deus. Aí daí, já vai eu no ônibus, aí eu, bem firme assim, claro, certo, sei tudo que estou fazendo. Quando eu tô voltando pra casa, já vai eu, tu pode cobrir meu cleaner? Tu pode pegar isso, tu pode fazer isso aqui. Enfim. Mas foi isso. Não, mas que bom, né? E que aí quando falou any questions, thank you. Aí já falou assim, né? Thank you. Thanks next. Por favor, vamos falar sobre o contrato. No início, eu não fui trabalhando diretamente com marketing. Eu trabalhava 2 dias como marketing e 3 dias como cleaner. Aí depois eu fui começando a dar demandas para ele dizer, você gostaria disso? O que você acha disso? Aí ele, nossa, seria incrível. Então, preciso de mais um dia no marketing. E daí foi até que eu falei, olha, não vou mais fazer cleaner, tem uma pessoa para te indicar. Quando eu me senti assim, confiante para fazer isso, aí eu falei isso para ele e ou ele me colocava no marketing ou eu tava na rua. Exatamente. Mas e aí certo, colocou no marketing. Ele me colocou no marketing. E aí deu visto também? Foi. Teve todo um processo do visto, porque eu depois de um tempo, pedi o visto, não ia esperar eles me darem, né? Aí eles disseram não. Aí esperei mais alguns meses, depois de muito choro, lamentação. E resultado. Sim, é importante falar isso, porque o que eu fiz foi, claro, o tempo foi passando e meu inglês foi aprimorando e eu fui me desenvolvendo, então eu preparei uma apresentação de report para eles, né, com todos os dados, as métricas, onde começamos, onde estávamos, e daí mostrei para eles e falei, olha, a partir de agora, para mim, não tem mais como eu estar aqui como eu pegava muito cedo, 8 da manhã, saía basicamente 10 horas da noite, porque eu estudava, eu tinha aula no meio do meu expediente. Sim, aí você tinha que ir e voltar. Eu ia pra minha casa, na hora do almoço, almoçava, enquanto almoçava, fazia minha aula, terminava a aula, voltava pro trabalho para terminar meu expediente. Eu mudei para Dunleary para poder conseguir me adequar a essa rotina. Então, eu mudei pela empresa para eu conseguir fazer tudo o que eu podia fazer, porque eu tinha muito medo de não ir pra escola, baixar meu attendance e perder meu visto. Eu tinha muito medo disso, então eu fiz, não posso deixar de fazer nenhuma coisa nem outra. Então, pedi pela primeira vez o visto de trabalho, me deram não, tive paciência, mentira, não tive paciência nenhuma, fiquei em casa assim, surtando, mas chegou um momento que eu fiz assim, eu tenho uma renovação agora, eu não vou usar essa renovação para estar dentro dessa empresa. Eu já dei muito resultado para eles. Eu consegui multinacionais para a empresa. Olha então, eu fiz assim, ou eles me contratam, ou eles me dão um visto de trabalho, ou outra pessoa vai querer. Eu joguei desse jeito, e daí chegou o momento que eles falaram para mim, depois de um mês, sem nenhuma resposta, aí eles me deram um contrato. Nem me responderam, eles já vieram com o contrato. E eu fui e apliquei. Mas é isso mesmo. Se você não jogasse duro, provavelmente... É isso. Não, e joguei logo, assim, rasteiro, sabe? Já falei assim, olha, essa é a oportunidade da minha vida, se não me der... Infelizmente, se eu não conseguir agora, eu não tenho mais renovação. Gente, não mintam, por favor. Eu falei, não tenho mais renovação, não tenho mais dinheiro pra renovar, então eu vou ter que voltar pro Brasil e destruir os meus sonhos. Nossa, isso, olha, eu não vou destruir o sonho dessa mulher. Claro, e os números, né? Os resultados. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.